Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 6 de novembro, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei minha moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, hoje já quinta-feira, caminhando durante essa semana, agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos proporciona e que Ele nos permite viver. Esta semana, até quinta-feira já vivida, com certeza é uma graça. Agradecemos a Deus também por Ele permitir mais essa manhã a nossa vida, permitir acolher essa palavra que é nos falada, que mostra principalmente o amor de Deus por cada um de nós. Mostra o amor que o Senhor tem pelos seus filhos, por nós. Essa história começa falando sobre os publicanos e pecadores. Eles se aproximaram de Jesus para o escutar. E, como sempre, os fariseus e os mestres da lei, se julgando maiorais e melhores do que todos, criticavam Jesus por essa ação. Criticava Jesus, falando que esse homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Era próprio de Jesus fazer essas ações, essas atitudes. E por que Jesus fazia isso? Para nos dar o exemplo e nos mostrar que nós também devemos fazer a mesma coisa. Não importando as críticas que às vezes são recebidas, as críticas que às vezes as pessoas, os fariseus e os mestres da lei da vida, nos fazem,
fazem aqueles que fazem boas ações, mas que devem ser deixadas de lado, como o próprio Jesus fez. Para justificar aquilo que ele fazia e era criticado, Jesus contou essa parábola que fala exatamente da ovelha perdida e da mulher que perdeu as moedas. No Evangelho, estamos diante de duas cenas que retratam a infinita misericórdia de Deus, que é o da ovelha e da moeda perdida. Ao colocarmos essas duas cenas em paralelo, alguns detalhes sobressaem. Uma ovelha se perde de um rebanho de 100 ovelhas, ou seja, 1% das ovelhas se perdem. É claro que quando é nos ensinado em parábolas é para que possamos entender melhor. E esse pastor vai atrás desse 1%, ou seja, de uma ovelha, para capturá-la, para encontrá-la, mesmo correndo o risco de que as 99, ou seja, 99% que ficaram poderiam se perder também. Mas ele valoriza aquela única uma que se perdeu. Ele dá um valor àquele 1% que está perdida, e ele vai em busca e se alegra quando a encontra. Uma moeda se perde em um conjunto de 10, ou seja, 1% também. E essa mulher valoriza aquela única uma que se perdeu, correndo o risco de perder as outras 9. Então ela vai em busca daquela única uma também, valorizando o número mínimo, correndo o risco de perder as outras também. A proporção da perca neste segundo sentido, caso é bem maior. Se a moeda se perde dentro de casa, a ovelha se perde fora, no redil. Esse contraste, queridos e amados irmãos, dentro e fora, parece estar vinculado ao interlocutores de Jesus. Os de fora são os fariseus e mestres da lei. Já os de dentro são os publicanos e pecadores. Em relação àquele que se perde, a ação de Deus é sempre de iniciativa, procura e encontro. Por fim, amados irmãos, também sobressai a consequência da ação misericordiosa, ou seja, quando ele encontra aquela uma ovelha e quando encontra a única moeda, ele se alegra por aquilo. Que nós, queridos e amados irmãos, possamos acolher essa mensagem em nossos corações em relação às nossas ações, às nossas atitudes, que possamos valorizar o mínimo que são aproveitados, o mínimo que é encontrado. Porque às vezes, meus amados irmãos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós queremos encontrar números, queremos encontrar um número maior e a quantidade maior possível. É claro que isso é algo muito bom quando são valorizadas, são tantas pessoas ou
alguma coisa que é aderido a uma ou outra ação que façamos, mas que nós devemos, mesmo encontrando uma, aproveitando uma, que devemos nos alegrar por isso. Que nós nos alegramos pela quantidade superior, mas que nos alegramos muito mais pela quantidade mínima que se é aproveitada por nossas ações. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre e nos dê consciência do verdadeiro sentido da nossa missão. A missão que o próprio Senhor coloca em nossas mãos. Valorizemos, por menor que seja, o sucesso que obtemos em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.